Vamos então para a cama e façamos amor. Pois nunca antes tive amor por deusa ou mulher tão intenso em meu peito que me rendesse a submissão como agora. Nem da vez em que amei a esposa de Ixion, que me gerou Perítoo, que é igual aos deuses em conselho. Nem quando amei a filha de Acrísio, Danae de leves passos, que me gerou a Perseu, proeminente dentre todos os homens. Nem quando amei a filha do renomado Fênix, Europa, que me gerou a Minos e a Radamantes o divinal. Nem quando amei Semele ou Alquimene em Tebas, quando Alquimene me deu um filho, Heracles o de grande coração, enquanto o filho de Semele foi Dionísio o prazer dos mortais. Nem quando amei a rainha Deméter, de amáveis tranças, nem quando fui a gloriosa Leto se compara a ti, de tanto amor que tenho por ti, e a doce paixão de mim tomou conta. Zeus, para Hera, em A Ilíada, livro 14. Piadas de 1º de abril à parte, os Theoi talvez sejam para nós o mais conhecido dos panteões, literalmente em todos os sentidos aplicáveis da palavra clássico. As próprias noções do que consideramos Deus, Titã ou até mesmo panteão vieram primeiramente deles. Os outros panteões dizem que não, mas se ressentem um pouco disso, sim. Primeiramente, cabe a nós um aviso a respeito de nomenclaturas. Sim, os Theoi são um panteão formado pelos deuses da Grécia e de Roma também. Assim sendo, grande maioria deles tem nomes diferentes em Roma, mas escolhemos nos ater aos nomes originais em grego de cada um. Para os Theoi, o mundo começou do profundo abismo chamado Caos, de onde Gaia emergiu e gerou Urano para ser seu igual. Os dois geraram os 12 grandes titãs, os Ciclopes e os Hecatônquiros, monstros com 100 mãos e braços. Mas Urano temeu o poder de seus filhos e os confinou nas profundezas de Gaia. Em vingança, Gaia dá a Cronos, seu filho, uma faca afiada que ele usa para castrar seu pai e atira as genitais de Urano no mar. Vitorioso, Cronos toma Rhea por sua esposa e tem com ela 6 filhos, sendo 3 filhos e 3 filhas. Cronos, porém, aprendeu com os erros de seu pai Urano e devorou seus filhos assim que eles nasceram. Mas Rhea, com a ajuda de Urano e Gaia, enganaram Cronos, trocando o último filho por uma pedra. Este filho, Zeus, retornou e sobrepujou Cronos, que vomitou então seus 5 filhos e uma pedra. O astuto Zeus libertou os Hecatônquiros e os Ciclopes do Tártaro, que em troca lhe deram o trovão e o raio. Juntos, eles se lançaram numa guerra entre os titãs e os Theoi, e essa é a primeira aplicação que temos da palavra titanomaquia. Zeus aprisionou os titãs no Tártaro, com os Hecatônquiros para vigiá-los. Zeus então divide os domínios com seus irmãos, ficando com os céus, enquanto Poseidon ficaria com o mar e Hades com o reino dos mortos, que leva o nome dele também. As histórias dos Theoi são bastante conhecidas e não seria exagero dizer que também moldam o que conhecemos hoje como mitologia. A Teogonia, a Ilíada, a Odisseia e vários outros textos contam seus feitos, e posso dizer tranquilamente que não temos tanto tempo assim para falar a respeito de todas elas. Mas é seguro dizer que os Theoi são literalmente uma grande família cheia de conflitos e atritos. Sim, eles são capazes de abandonar as diferenças e se unirem contra uma ameaça maior. Mas embora sejam indubitavelmente poderosíssimos, a maior fraqueza do panteão é ele próprio. Ou melhor, algum outro integrante do panteão. Um adversário sagaz pode facilmente explorar as rivalidades entre eles e criar muito mais conflito do que um simples ataque direto. Ares e Hefesto, ou Afrodite, Zeus e Hera, Poseidon e Atena. As relações com os outros panteões também poderiam ser um pouco melhor. Os Néder, Eisir e Tuata, por exemplo, conhecem bem os Theoi, porque não tiveram escolha senão ouvi-los quando as expansões macedônicas e romanas ocorreram. Pode não parecer tanta coisa assim tantos séculos depois, mas um outro panteão inteiro veio a ser extinto por causa desses conflitos. Os Néder, em especial, ainda não esqueceram da vez em que hospedaram encarecidamente os Theoi quando eles fugiram de Tifão. Os Deva, por outro lado, adorariam guerrear contra o panteão, já que provavelmente não existe palavra no idioma divino deles para
fugir da luta, mas Alexandre o Grande foi detido antes que este fosse o caso. O domínio exclusivo de Panteão se chama simplesmente Metamorfose, e permite fazer exatamente o que o nome diz: se transformar ou transformar a outras pessoas, principalmente em animais. E também permite que qualquer tentativa de disfarce funcione perfeitamente contra alvos banais. O que para mim soa como algo que eu já vi em algum outro lugar, mas isso é assunto para uma outra ocasião. Os teóis são um panteão efusivo, complexo, dividido, assim como suas virtudes entre o egoísmo e o altruísmo. Ambos heróicos, ambos vilanescos, mas ao mesmo tempo humanizado, problemático e complicado, sem deixar de ser divino. Agradecemos que tenha acompanhado o vídeo até este momento. Pedimos humildemente, em nome de todos os deuses do Olimpo, que compartilhe e curta, se assim for da sua vontade. Até a próxima. Ótimas rolagens a todos.